Para ser bem sincero, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, está cheio de coisa interessante. Eu te desafio a estudar. Dá uma olhadinha para você ver. Tem uma delas que as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas tem uma, essa daqui é de detonar. E é a última que eu gostaria de dar para vocês. Lá no livro de Josué, capítulo 10, diz que Josué orou e o sol parou. Eu tenho alguns amigos, entre aspas, eles fazem parte da Sociedade da Terra Redonda. Um deles uma vez me criticou bastante com respeito a isso, falou assim, você é um daqueles caras que crê na Terra quadrada. Eu falei assim, não creio na Terra quadrada. Claro, a Bíblia diz dos 4 cantos da Terra. Bom, se ele está falando dos 4 cantos da Terra, está falando de um cubo. Não é nem cubo o negócio. Terra quadrada, meu amigo. Olha só, norte, sul, leste e oeste, são os 4 pontos cardinais. É isso que a Bíblia está falando, os 4 cantos da Terra. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Ela não está dizendo que a Terra é quadrada. Ela não está dizendo que a Terra é cúbica. Esse negócio do Sol ter parado. Assim, nós sabemos que é a Terra que gira, esse negócio do Sol parar. Isso aí não faz sentido. A Lua, Sol, nós aqui desse planeta, nós descrevemos todas essas coisas como o quê? Do plano de referência nosso. Nós estamos parados aqui. Então você olha e fala assim, onde é que está o Sol? O Sol está lá em cima. Para quem? Para você ou para o japonês? A gente não fala, ontem eu fui lá ver o pôr do sol, rapaz, que coisa bonita, lá o pôr do sol. Aqui você vê o nascer do sol, lá em cima do Rio Guaíba, dependendo do lado da margem que você está. Eu fui ver o pôr do sol, fui ver o nascer do sol. Que coisa fantástica. O sol não nasce, o sol não se põe. É o referencial geográfico, e a Bíblia usa esse referencial geográfico. A Bíblia fala disso. Então, quando nós vamos lá para o livro de Josué, que diz que o sol parou, lembre-se então que Josué está usando o referencial geográfico de onde ele estava. Ele é muito interessante. Ele diz assim, que fala para o sol parar, ali em Gibeon, e a lua sobre o vale de Ajalon. Isso daí é o 4º minguante, quando o sol está lá em cima e a lua está se pondo no oeste. Então, o que é muito interessante a respeito disso, a pergunta que nós fazemos é o que parou? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque no universo tudo está movimentando. Você precisa ter um plano de referência que esteja totalmente parado para você dizer o que parou. Lembrem-se que na sexta-feira eu tratei um pouquinho a respeito daquilo que nós descobrimos com radiação de fundo polarizada, um pouquinho dessa questão do desvio das luzes das galáxias para o vermelho, que a gente chama do redshift, toda essa mudança. Isso aí mostra que parece que nós estamos com círculos de galáxias ao nosso redor. A impressão que tem é que o universo tem um centro, que inclusive o pessoal já tem calculado isso, mostrando que as coisas estão em volta. E por incrível que pareça, nós estamos muito próximos desse centro, extremamente próximos. Agora, olha que coisa fantástica quando você olha de uma outra ótica esse negócio. Vamos pensar da seguinte forma. O universo está todo em movimento, tudo aí está girando. Nós estamos aqui parados? Não, nós estamos girando. A Terra está girando. Se você colocar um observador do lado de fora da Terra, ele te veria passando assim numa velocidade altíssima. Aqui em Porto Alegre você dá quase 1.500 km por hora. Já imaginou se Deus dá uma freada? 1.500 km por hora, aproximadamente. No Equador, quase 1.700 km por hora. Então, você está vendo o povo girando muito rápido. Eu cheguei à conclusão que é por isso que tem tanta gente tonta no planeta, que está virando muito rápido, o pessoal fica meio bobo. Então, estamos aqui do lado de fora, o observador vendo, você passa girando. Pergunta, o que está parado? Se você pegar esse observador, tirá-lo da órbita próxima da Terra e colocar bem mais lá em cima do Sol e der a ele um telescópio muito possante, ele iria ver você girando a mais ou menos 1.500 km por hora, ou seja, a Terra no seu equador girando a 1.700 km por hora, e a Terra girando em volta do Sol, se deslocando em volta do Sol, aproximadamente 115.200 km por hora. São 32 km por segundo aproximadamente. Se nós pegássemos esse observador e colocássemos lá em cima da nossa galáxia com um telescópio extremamente possante, ele olhando lá embaixo, ele veria o povo aqui da Terra girando a 1.700 km por hora, a Terra girando em volta do Sol mais ou menos 115.200 km por hora, e o sistema solar se deslocando em volta do centro da nossa galáxia a mais ou menos 900.000 km por hora. Pergunta, o que parou? O que está parado, afinal de contas? Porque para saber o que parou, tem que ser alguém que esteja num plano de referência inerte, para ele poder dizer, parou. Senão não dá para saber. As pessoas falam, não, o que parou foi o Sol, foi a Terra que parou. Porque a Terra está girando, de repente a Terra para, daí o Sol fica parado. E a Lua? Então não foi a Terra que parou. O que parou?
Esse problema é aquele que nós temos que tratar quando você está parado, está lá num ônibus, lá na estação rodoviária, pronto para sair, e está o seu ônibus aqui, tem um ônibus aqui do lado. Os dois estão com o motor ligado. De repente, um dos ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Você não sabe qual. A menos que você olhe para uma parede, para uma porta, uma árvore, o chão, alguma coisa esteja perfeitamente parada, aí você sabe qual dos dois está se movimentando. Vamos olhar um pouquinho o universo. Aqui vocês têm um sistema heliocêntrico. É meio difícil ver pela luminosidade, mas aqui você tem o Sol aqui no centro, essas bolinhas em volta aqui são os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, o que a gente colocou ali, até Urano e Netuno. Então eles estão girando ali em volta. Estou usando para isso as equações de Kepler, como também a equação de gravidade de Newton. Então a gente está só girando o sisteminha. Sistema heliocêntrico, ponto de referência, o Sol. Vamos aplicar as mesmas equações agora, pegando a Terra como o centro de referência. As equações são as mesmas. O movimento fica meio esquisito, né? A pergunta, será que os dois movimentos são iguais? Então vejamos se os dois movimentos seriam iguais. Porque um peguei a Terra como centro de referência e o outro peguei o Sol. Vamos colocar os dois lado a lado. Nesse aqui você tem um sistema heliocêntrico, o Sol está aqui no meio, e aqui o sistema geocêntrico, a Terra está no centro. Estou aplicando, as leis são as mesmas. A única coisa que eu fiz, eu só mudei o centro de referência. Meu plano de referência. Um é o Sol e o outro é a Terra. Olha que interessante. Os movimentos são iguais. A resposta óbvia para o que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? O universo. Deus simplesmente parou o universo todo. Um homem chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso de mais um pouco de tempo para essa guerra aqui. Deus fala, não tem problema. Quanto tempo você precisa? Não sei, vou gastar um pouquinho de tempo. Tudo bem, eu paro o universo. Então faz o seguinte, cuida da sua guerra que eu cuido do resto. Sabe qual é o problema? É que nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que iria acontecer com reunião de oração? Estaria cheio de gente. É que a gente não crê que Deus faz isso. A gente acha que Deus não faz nada disso. Que isso? Deus cuidar dos meus problemas, resolver minhas finanças, resolver meus relacionamentos. Deus faz isso. O meu convite a você, durante tudo aquilo que nós vimos esses dias, as primeiras 7 palestras, ou 6 palestras e meia, nós tratamos do aspecto científico. Eu comecei a falar um pouquinho das implicações religiosas, quando eu tratei do dilúvio na primeira palestra, e essa última não tem nada a ver com criacionismo, isso daí é só implicação religiosa. Minha pergunta é a seguinte, em que você crê? Deixe-me colocar de uma outra forma mais simples para você ir para casa pensando. Qual é a sua aposta? Eu estou apostando que a Bíblia está correta. Eu garanto que você está apostando uma outra coisa. Alguma coisa você está apostando. Para mim morreu, acabou. Essa é a sua aposta. Como é que você sabe que ela é verdadeira ou não? É uma aposta. Para mim, sei lá, depois a gente volta de novo de uma outra forma. Essa é a sua aposta. Todos nós estamos apostando. Isso que nós chamamos de aposta é o que a Bíblia chama de fé. Gostaria de que você considerasse a possibilidade de ser a Bíblia a base da sua fé, a base da sua aposta. Talvez você não goste da ideia, por isso que eu estou convidando a, pelo menos, considerar a possibilidade dela ser a base da sua aposta. Tem muita coisa legal para a gente estudar e aprender. Eu gostaria de desafiá-los a continuar. Não parem. Tratamos de muitos assuntos, muitas questões, e gostaria de deixar para vocês o convite de dar continuidade a isso.